você acompanha comigo a palavra de Deus, amém? Diz assim: estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. O homem senhor da casa saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Vamos lá para o versículo 29. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou da sua concubina, e a despedaçou com seus ossos em 12 partes, e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderar isto no coração, considerar e falar. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, está aqui tua palavra, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, esta mensagem, esta revelação venha de encontro a cada necessidade nesta noite. Pai, nós estamos aqui porque dependemos unicamente do teu Espírito Santo, que revela, que transforma. Ó Senhor, e nós te pedimos, Pai, transforma as nossas vidas, Senhor. Nos molda, Pai, diante da tua palavra. Nós vamos sair daqui diferentes nesta noite, Pai, porque por isso saímos das nossas casas para transformação, Senhor. Nós não queremos sair daqui, Senhor, convencidos, mas convertidos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, amada igreja, dando glórias a Deus. Amém. Aleluia. Uma palavra, uma história triste, uma história de desgraça. Poderia falar tantas coisas bonitas da Bíblia, tantas histórias emocionantes, mas Deus não deixou de relatar nenhum acontecimento na história. Amém? Vocês creem que toda palavra inspirada, toda palavra que está aqui, ela tem algo para falar conosco? Eu creio nisso. Amém? Vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui. Aleluia. Este homem, este levita, ele estava numa situação desconfortável, porque ele era um israelita e ele pegou uma moça para ser a sua concubina, e eles brigaram. Ela voltou para a casa do seu pai e ele foi atrás novamente dela, foi buscá-la novamente na casa do seu pai, e lá na casa do pai dela ele foi bem recebido, e ficou uns dias ali, se hospedou na casa do seu sogro, ficou com a família, e a sua decisão era voltar novamente para casa com a sua concubina. Ok? Então o que aconteceu nessa história aqui? Este homem, ele pegou a sua concubina
E já estava tarde. O seu sogro perguntou: olha, fica mais um pouco, já se faz tarde. Mas ele já havia ficado os dias que ele achou que era necessário. E ele pegou a sua concubina, e ele estava ali com o seu servo também, com os animais, e ele partiu para a sua terra novamente, de onde ele viera. E aquele homem, na sua estrada, na sua viagem, o seu servo perguntou a ele: olha, Senhor, vamos parar nesta cidade, para que a gente possa ali repousar e descansar, para que possamos dar continuidade à nossa viagem. E o levita, ele olhou para o seu servo e disse: não, é muito perigoso ficar numa cidade em que eles não são israelitas, não são o povo de Deus. Vamos dar continuidade na nossa viagem. Eu estou resumindo para que vocês entendam. Vamos dar continuidade à nossa viagem. E eles continuaram até que chegaram a uma cidade chamada Gibeá, que era uma cidade em que se situava o povo que era a nação descendente de Benjamim, ou seja, uma cidade israelita, uma cidade do povo de Deus. Deu para entender até aqui? Amém? Este homem chegou naquela cidade, foi para uma praça, e a Bíblia diz que ninguém ofereceu repouso a ele, ao seu servo e à sua concubina. Então veio um sacerdote que vinha por ali passando e conversou com ele e ofereceu lugar para ele e para a concubina. Ou seja, este homem foi bem recebido nesta casa, foi bem tratado, sua concubina também. Chegou à noite, a Bíblia diz que a Bíblia relata aqui que eram homens filhos de Belial, homens maus, homens ímpios, dentro do povo de Deus. Escutem, dentro do povo de Deus há ímpios. Vocês sabiam disso? Amém? Amém até aqui? Aleluia. Dentro desta cidade, dentro do povo de Israel, estes homens ímpios, estes homens que estavam prevaricando na presença de Deus, ou seja, estes homens que estavam cometendo pecados de prostituição, pecados na qual hoje destrói famílias. A prostituição entra dentro da casa, entra dentro do casamento, o adultério destrói famílias, destrói lares, destrói o projeto de Deus, porque o menino aprendeu com o pai que ele pode trair. Para a mulher isso fica muito feio, mas o homem, ele é tido como garanhão, como bom. Mas nós sabemos que isso é uma sociedade enganosa, maligna, porque Deus, na sua palavra, condena o adultério, a traição, até mesmo no pensamento. A Bíblia diz que se o homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele já cometeu adultério. Amém? Vocês viram como a palavra de Deus sempre traz revelação? Vocês conseguem compreender isso? Vai ter mais por aí. Espera. E o que aconteceu aqui? Estes homens cercaram aquela casa, homens de Belial, homens com má conduta, bateram na porta daquele homem, daquele senhor, exigindo que aquele senhor entregasse o homem que se hospedara na sua casa, para que eles tivessem relações com ele. Olha aqui, você vai pensar assim e vai me questionar. Desde aquela época já havia esse tipo de comportamento pecaminoso, sujo? Sim, já existia, infelizmente. O homem, desde o momento em que se corrompeu, em que virou as costas para Deus, o pecado superabundou. Ok? E já entrou todas as concupiscências da carne, o pecado, a avareza, a luxúria, a inveja,
e o pecado da carne que tem consumido o ser humano, que é o pecado da prostituição. Os jovens têm se perdido nas boates. Eles se entregam às paixões deste mundo. As meninas, os meninos, os nossos jovens estão entregando seus corpos. O corpo, o meu e o seu, e de todo ser que respira, pertence ao Criador. Aleluia! O seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você tem feito algo que não agrada a Deus, pense, reflita nessa noite, se converta, porque este corpo aqui e este corpo que está aí, ele foi criado, gerado. Deus permitiu que você tivesse vida e respirasse para louvá-lo, adorá-lo, exaltá-lo e se submeter à sua vontade. Você não foi chamado para viver uma vida de pecado, de sujeira, de promiscuidade. Aleluia! Dá para dar glória a Deus? Aleluia! Filhos de Belial queriam tomar aquele homem de Deus, e aquele Senhor se levantou e disse: não, toma aqui, minha filha virgem, ou a concubina dele. Ele não deixou. Não queria que aqueles homens tocassem naquele homem que ele convidou para ser o hóspede. O que aconteceu? O próprio levita entregou a concubina nas mãos daqueles homens maus. Resumindo, a Bíblia conta, a história fala aqui que aqueles homens pegaram aquela mulher, a violentaram a noite toda, até raiar o dia, a violentar. Irmãos, igreja, querido, querida, quero que você preste atenção aqui da parte de Deus nesta palavra, porque isto são os dias atuais. Deus permitindo que através da sua palavra, desde a antiguidade, soubéssemos o que já aconteceria. O homem, o ser humano, nós, sem Deus, somos muito pobres. O ser humano chegou a um limite que ultrapassou toda vergonha, toda desonra. O ser humano consegue fazer atrocidades, coisas malignas, porque você chamar um homem mau, um homem ímpio, um homem que faz maldades de animal, é ofensa aos animais. Ontem nós estávamos conversando sobre isso, né? É uma ofensa, porque os animais, eles agem pela natureza que foi imposta por Deus. A defesa, o animal que muitas vezes machuca outro para defender a sua cria. Vocês concordam comigo? Que chamar um ser humano que tem coragem de fazer atrocidade. O mundo está aí, está estampado nos noticiários, nos jornais, na própria internet. Quantas notícias ruins nós ouvimos, você escuta, eu escuto. Amém? Vocês escutam também? Nós sabemos da realidade. Nós não tapamos os nossos olhos. Está na nossa volta a maldade do homem, a atrocidade do ser humano. Ter coragem de fazer mal, de cometer a maldade, cometer o crime, matar, fazer mal, fazer mal. E Deus está nos alertando através da sua palavra que nós, como igreja, precisamos estar atentos. Talvez você pense e concorde comigo, mas eu não faço esse tipo de coisa, eu não cometo esse tipo de coisa, eu estou muito longe de roubar, matar. Há outras maneiras de matar as pessoas, sabe? Coisas que muitas vezes se arrastam dentro do nosso coração, que matam outros e matam você por dentro, e você fica um morto-vivo na terra e não sabe por quê, nem sabe como caminha, nem sabe como anda, nem sabe como vive, porque está morto por dentro.
A igreja precisa despertar para o tempo que Deus está falando, Deus está revelando a sua amada igreja. Nós somos a igreja, você e eu. Não são estas paredes, não são este teto, não são os templos. É você e eu lá na rua, no bom testemunho, na boca que se abre para falar das coisas de Deus. Amém? Voltando aqui para a história, esta mulher voltou se arrastando. Foi violentada a noite inteira nessa triste história dos Galatas. E o final desta mulher, quando o levita abriu a porta de manhã, ela estava caída na porta. E ele olhou para a mulher e disse: levanta, vamos voltar para casa. E não houve resposta. Presta atenção aqui. Não houve resposta, houve um silêncio. Aí ele movimentou ela e viu que a mulher estava morta. Amém? Aqueles homens violentaram aquela mulher a ponto dela morrer. Amém, igreja? Até aqui vocês estão entendendo? Estão conectados na palavra? Glória a Deus. Presta atenção na palavra, porque é um momento de luta. Amém? Mas você precisa prestar atenção nesta palavra. Esta mulher morta, este homem olhou para aquela situação. O levita ficou revoltado, porque ele estava dentro de uma cidade israelita. Ele se hospedou no meio do seu povo. Ele não estava no meio dos gentios, ou seja, no meio do povo que não era Israel. Ele fugiu do povo. Ele passou pela cidade e ele não quis se hospedar conforme o seu servo e disse: vamos parar aqui. Ele disse: não, vou para o meio dos meus, ou seja, quero estar no meio do povo de Israel. Só que olha o que ele encontrou no meio do povo de Israel: a morte. Você consegue entender isso? Que muitas vezes as pessoas esperam em mim e em você uma resposta, uma palavra, um olhar, um abraço, um carinho. E aí, quando vem, é morte. Só sai morte da boca. Você não dá um bom testemunho. Você destrói aquela pessoa, espiritualmente falando. Você destrói aquela pessoa. Ela não encontra em você vida, mas ela encontra em você morte. Este homem aqui, ele fugiu dos gentios. Ele foi para o povo de Israel porque ele pensou: lá eu não vou correr perigo. Presta atenção. Lá eu não vou correr perigo. Lá eu vou estar a salvo com ela. E olha o que aconteceu. No meio daquele povo de Deus havia homens que serviam a Satanás. Homens que a Bíblia chama filhos de Belial, filhos de Satanás. O lugar em que ele esperava receber proteção, abrigo, carinho, foi tudo ao contrário. Pelo contrário, foi o inverso de tudo isso. A igreja, ela é um hospital. Nós temos que estar prontos para abraçar toda e qualquer causa. Mas não é só a igreja. Você não pode imputar isso somente aos pastores, aos líderes. Isto é responsabilidade sua e minha. Amém, Jesus. Deus te mandar almas e você não mandá-las ao inferno, mas encaminhar, levar essas pessoas a Deus. É verdade. E Ele vai cobrar de você, assim como Ele vai cobrar de nós, pastores. Amém? Usa o teu vaso, Deus. Leva vida às pessoas. Para de abrir a boca para reclamar. Para de abrir a boca para murmurar. Para de abrir a boca para ofender. Para se desculpar. Para tocar, catar pedra que foi tocada em você. E você pega e diz: não, eu vou tocar de novo.
Fala, A Deus. igreja precisa deixar de ser orgulhosa. Sabe o que é isso? É um povo que não tem vida, mas só tem morte. Este povo estava assim, e aquele levita se revoltou com aquela situação. Muitas vezes nós precisamos derrubar as mesas. Escuta, não é brigar, não é por soco. Não estou dizendo, não estou aconselhando você a fazer isso, porque eu estaria pecando. Mas muitas vezes nós precisamos nos levantar. Eu tenho dito aqui em favor deste evangelho: ninguém zomba do meu Deus. Ô, glória! Aleluia, Deus! Seja rico ou seja pobre, o cara pode ter o QI lá nas alturas, pode ser formado, ter diploma, não me interessa. Se eu não sou uma zero esquerda, é ninguém que tem o segundo grau, não tem teologia formada, não tenho mesmo, mas tem o Espírito Santo que habita em mim. Ô, glória! Aleluia, Deus! Não deixo o homem soprar desta palavra aqui. Mexeu com meu Deus, mexeu comigo. Ô, Jesus! Compra briga comigo, bate na minha cara, mas não fala contra essa palavra aqui, porque aí você adormece um leão dentro de mim. Briga com família, briga com qualquer um e digo: este é meu Deus, eu não nego. E vocês precisam fazer isso também. Aleluia, Deus! A igreja precisa despertar e ficar sempre assim: não, mas eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Sai a favor do evangelho. Mesmo que você não conheça as palavras, mesmo que você não saiba versículos decorados, mas se posicione na sua fé. Não negue o seu Deus. Não se venda por nada, nem para ninguém. Ô, glória! Nem por pouco e nem por muito. Se posicione no teu chamado, no teu ministério, na tua vida, dentro da tua casa, com os teus, com a tua família. Rejeite o mundo. Foi convidado para uma festa, foi te oferecido bebida. Você está aqui nesse evangelho. Eu sou luz do mundo, eu não sou trevas, eu sou sal. Ô, glória! Me julga. Julga você. Não importa. Meu galardão está. Glória a Deus! Não é para nos exibir que vamos fazer isso, mas é para ser fiel até a morte, para que recebamos a coroa da vida. Amém? Seja um guerreiro como um disputor. Levante a sua espada, erga o seu escudo e não deixe nada abalar a sua fé. Nada nem ninguém abalar a sua fé. Glória a Deus! Você não tem que conquistar o mundo com carinhas e manhinhas. Você tem que conquistar o reino. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Eu sinto muito. Se muitos Bebe a minha. às vezes não concordam com o evangelho assim, mas esse é o evangelho que Jesus veio para pregar. Glória a Deus. Se eu estivesse aqui falando para vocês de promessa, de prosperidade, que você vai ser abençoado, vai receber riquezas materiais, talvez essa igreja estaria até aqui, ó, de pessoas. Talvez, né, pastores? Talvez se nós pregasse, vendesse paninhos, óleozinhos, coisas desse tipo, talvez aqui estaria lotado de pessoas. Não estaria nenhuma cadeira dessas vazia. Talvez aqui nesse corredor teria gente de pé, aqui. O Rodrigo nem conseguiria ficar ali. Mas não tem problema. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para multidões. Não foi. Foi para fazer a sua vontade, pregar a verdade do Evangelho. Amém. Glória a Deus! Voltando aqui. Ai, Jesus. Isso, bebe a minha. Esta mulher, a palavra diz que ela foi cortada em 12 pedaços. O levita pegou, se revoltou de ver a sua concubina morta, foi violentada até morrer, até dar o último suspiro. Ele pegou essa mulher
ele botou, estendeu o seu corpo e 12 pedaços. E estes pedaços foram enviados das 12 tribos de Israel, como um pedido, como alerta, como aviso de que aquele povo, descendentes da tribo de Benjamim, estes homens que estavam lá nesta cidade chamada de Gibeá, estavam afrontando o Deus de Israel. O próprio povo estava vivendo em pecado. E é este levita aqui, ele cometeu este ato, que foi até visto pelas pessoas que receberam as partes do corpo da mulher. E eles questionaram: nós nunca vimos isso. Se assustaram. O próprio povo se assustou, o povo de Israel. Imagina, receber na sua casa uma cabeça, um braço. Foi algo impactante. Muitas vezes nós precisamos fazer, não isso. Ei, não vou sair da capital ninguém, né? Em nome de Jesus. Mas muitas vezes Deus nos levanta para sermos pessoas um pouquinho diferentes. Amém? Alguém está entendendo? Estou falando de mim mesmo. Amém? Muitas pessoas não concordam com a minha maneira de ministrar a palavra de Deus, mas eu não me preocupo. Eu vim para agradar o meu Deus. Amém. Preocupe homens. Amém? Você também precisa se posicionar assim, Deus. Você veio para agradar o Senhor. Vamos dar um geral aqui? E eu continuei lendo essa palavra. O que aconteceu na história aqui é que este homem, através deste ato aqui, desta violência tão absurda, iniciou-se uma guerra civil. Ou seja, uma guerra entre os povos. O povo de Israel lutando contra o povo de Israel. As tribos que se uniram ao levita, lutando contra a tribo, contra os descendentes da tribo de Benjamim. E só para resumir a história, eles foram ter os combates, tiveram 3 combates. Primeiro, o povo saiu, perdeu a batalha, o primeiro confronto, morreram muitos, e o povo, a tribo de Benjamim saiu vitoriosa na batalha. Na segunda vez o confronto foi lá, e eles questionaram a Deus: Deus, é isso mesmo? Vamos lutar contra os nossos irmãos? Deus dizendo: vamos, vai, porque Deus, presta atenção aqui, Deus te chamou para a guerra, amém? Deus te chamou para o combate, não volta atrás, não volta para trás, porque senão você vai se arrepender. Não deixa. Pisou uma vez, colocou uma vez a mão no arado, a Bíblia diz que nós não temos que olhar para trás. Você veio para Jesus, permaneça com Jesus. Venham as tempestades, venham o que vier, permaneça com Jesus. Permaneça na igreja fiel onde Deus te colocou. Permaneça dentro da palavra, no centro da vontade de Deus. Porque se você abandonar a guerra, a batalha, você pode viver alguns anos na calmaria. Pode ser que tudo comece a andar. Aí você percebe: poxa, deixei Jesus e parei de ir na igreja. Aí fica com aquela desculpa: eu parei de ir na igreja, mas eu oro. Eu escuto isso com a família, eu oro em casa. Adianta. Querido, a Bíblia diz que nós temos que congregar. Se a Bíblia diz que nós temos que congregar, é vir à casa do Pai. Senhor. Amém? Amém. Estes homens aqui questionaram, perguntaram: Senhor, nós vamos voltar de novo para o combate contra os nossos irmãos? Deus dizia: vai para o combate, vai lutar. Deus dá a vitória, mas eu e você precisamos lutar. Não espera que Deus lute por você. Ele está
na frente da batalha, porque Ele é o general de guerra, a Bíblia diz. Glória a Deus. Mas você precisa lutar. Amém, Deus. Lute contra o seu eu, lute contra a sua carne, lute contra o pecado, lute contra o mundo que tenta abafar a igreja, que tenta oprimir o povo de Deus, o diabo que tenta arrancar as pessoas dos caminhos do Senhor. Por isso que há tanto desviado nos nossos dias, pessoas que hoje você fala de Jesus, você sabe que a chama está lá, mas elas estão com o coração endurecido por causa disso. Amém, Jesus. Terminando a história aqui, houve um confronto, o terceiro confronto, e Deus disse que ia entregar aquela cidade de Gibeá nas mãos dos israelitas. O próprio povo de Deus lutando contra o povo de Deus. É triste contar uma história assim, mas é verdade. É o que a Bíblia diz. Ali, naquela última batalha, praticamente toda a tribo de Benjamim foi aniquilada. Ainda restaram alguns, mas nesta batalha praticamente quase todos foram mortos. Milhares de homens. Porque este homem quis fazer justiça. Levita se levantou contra uma situação. Este homem não aceitou aquela situação de pecado. Não só por sua concubina morta e violentada até a morte, mas pela situação do povo estar cometendo, o povo de Deus cometendo atrocidades. O Espírito Santo me trouxe essa palavra hoje para pregar para a igreja mais uma vez, porque Deus está batendo na porta do coração da igreja. Arrependimento, abandono de pecado, conversão. Talvez você saia da sua casa e pense: Senhor, hoje eu quero ouvir uma palavra de promessas, de conforto. Eu estou mal, Senhor. Pense hoje, se esse não é o conforto de Deus para mim e para você. Após a batalha, vem uma vitória. Amém, Deus. Glória a Deus. Mesmo que venha derrota, nem sempre saímos vitoriosos, mas lutamos. Amém? Eu não vou baixar minha guarda. Muitas vezes já veio desânimo sobre mim, em relação ao ministério, em relação a muitas coisas. Veio, confesso que veio. Deus sabe que veio. Alguns sabem que veio. Mas posso perder uma batalha, mas a guerra não perde. Amém? A guerra você não perde. Você não pode perder a guerra. A batalha a gente perde uma. E nesse povo perdeu a primeira, perdeu a segunda, mas a terceira, Deus deu a vitória. Amém? Deus entrega nas tuas mãos os teus inimigos. Não são as pessoas, eu já tenho dito isso. Não são as pessoas. Não culpe as pessoas. Olhe para dentro de si. Os nossos inimigos são os gigantes internos. O nosso eu de cada dia. A carne que precisa morrer todos os dias. Está difícil a situação em casa, no lar, a família está desestruturada, o casamento está chegando no fim, está perdendo tudo e todos à tua volta. Olha para dentro de ti e pergunta ao Senhor: Deus, que batalha é essa dentro de mim que eu preciso vencer? É o meditar nesta palavra através da ação do Espírito Santo, uma palavra tão triste, uma história tão triste, uma mulher que morreu na mão de homens maus, mas que Deus traz uma lição para mim e para você nesta noite. Aleluia! Nós fomos chamados para lutar contra a impiedade, a injustiça, a maldade, a ingratidão. Fomos sim, e vamos lutar. E tem muitos homens de Deus lutando por aí afora. Por isso que muitos
política.